Eu quero ler no livro de Josué, no capítulo 2. Nós vamos ler alguns versículos. Você que trouxe a sua Bíblia, quiser acompanhar na Bíblia ou aqui no nosso telão. Amém? Josué 2, capítulo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Então Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim 2 espiões e lhes disse: vão examinar a terra, especialmente Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe. O que essa mulher era, irmãs? Grave isso. Chamada Raabe. E ali passaram a noite. Todavia, o rei de Jericó foi avisado. Alguns israelitas vieram aqui essa noite para espionar a terra. Diante disso, o rei de Jericó enviou esta mensagem a Raabe: mande embora os homens que entrarem em sua casa, pois vieram espionar a terra toda. Mas a mulher, que tinha escondido os 2 homens, respondeu: é verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde tinham vindo. Ao anoitecer, na hora de fechar a porta da cidade, eles partiram. Não sei por onde foram. Corram atrás deles, talvez os alcance. Verso 6. Ela, porém, os tinha levado para o terraço e os tinha escondidos sobre os talos de linho que havia arrumado lá. Os perseguidores partiram atrás deles, pelo caminho que vai para o lugar de passagem do Jordão. E logo que saíram, a porta foi trancada. Antes de os espias se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhes disse: sei que o Senhor lhes deu essa terra. Vocês nos causaram um medo terrível, e todos os habitantes dessa terra estão apavorados por causa de vocês. Vamos ler até aqui, depois a gente vai dar sequência ainda a alguns versículos, amém? Irmãs, essa personagem Raabe, essa mulher, ela aparece em Josué, no capítulo 2, como uma moradora de Jericó. Jericó era uma cidade fortificada e idólatra. Era uma cidade que adorava deuses pagãs. E ela era condenada. E ela estava prestes a ser conquistada por Israel. Essa mulher aqui que nós acabamos de ler, ela é descrita como uma prostituta. Quando eu falei para vocês até repetir quem ela era. E ser prostituta carregava uma reputação marcada por desprezo, por muitos olhares de negação. E eu acredito, irmãs, que essa mulher, ela já não tinha esperança de um futuro diferente. Então, se nada mudasse, sua família, seus filhos e as suas próximas gerações herdaria a mesma história de ruína e de distância de Deus. Mas a sua história, ela não para aí. A gente leu aqui no texto que quando os espias de Israel chegam à cidade, Raabe então esconde eles e os ajuda a escapar. E em troca disso, ela pediu que a sua família fosse poupada quando Jericó fosse destruída. Eu quero liberar algo nessa noite ao coração de vocês. Quando uma mulher decide se posicionar diante de Deus, o céu se move, a história muda e gerações são alcançadas. Aleluia! Para essa noite eu quero destacar, irmãs, 3 pontos importantes na história de Raabe. 3 marcas de um posicionamento que não mudou apenas a vida dela, mas transformou toda a sua geração. Quem vem comigo nessa noite? Aleluia.
Guarde bem esses pontos no qual eu vou compartilhar com você nessa noite. São pontos importantes de um posicionamento que é uma chave, é uma virada de chave na vida da mulher que coloca em prática. Aleluia. O primeiro ponto dessa mensagem, Raabe se posicionou pela fé, mesmo vivendo em um ambiente contrário. Raabe, irmãs, ela vivia em Jericó. Era uma cidade que estava debaixo de um juízo. Era uma cidade, para você ter ideia, que eles não temiam. Eles temiam a vários deuses. E ela estava inserida neste ambiente. Ela cresceu nessa cidade. E o que eu vejo nesse primeiro ponto é que o ambiente em que eu e você nós vivemos, ele não pode nos influenciar quando nós decidimos adorar a um único Deus. Aleluia. Quando nós decidimos nos posicionar diante de um único Deus verdadeiro, justo e fiel. Essa mulher, ela vivia, sim, numa terra idólatra, numa terra que adorava vários deuses, e um deles era o deus Baal. Mas ela toma um posicionamento quando ela ouve falar do que Deus havia feito e decidiu confiar nele. Por isso que o primeiro posicionamento dessa mulher é pela fé. Porque a gente vai ver o verso 10 que diz assim, pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês, quando saíram do Egito, e o que vocês fizeram ao leste do Jordão com Seom e Og, os 2 reis amorreus que vocês aniquilaram. Essa mulher, dentro dela gerou fé apenas de ouvir falar os feitos do Deus de Israel. Aleluia. Uma mulher se posicionar começa na mente e na boca. Raabe só tinha ouvido falar do Deus de Israel, mas declarou: o Senhor é Deus, em cima nos céus e embaixo na terra. Se nós continuar o texto 11, ela vai declarar isso. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente. E por causa de vocês, todos perderam a coragem. Pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Aleluia. Aqui Raabe está reconhecendo, só de ouvir falar, que o Deus dos israelitas era Deus no céu e Deus na terra. Aleluia. Deixa eu falar algo para você nessa noite. Nem sempre o ambiente onde estamos define quem seremos. Aleluia. Uma decisão de fé pode mudar nossa história. E eu quero mais uma vez declarar nessa noite: quando uma mulher decide crer em Deus, nem a cidade onde ela vive consegue impedir milagres que Deus preparou para ela. Aleluia! Glória a Deus. O segundo ponto dessa mensagem, que marca um posicionamento. Raabe teve coragem de tomar uma decisão e ação que poderia custar tudo. Nós lemos aqui no texto que quando Raabe, ela escolhe esconder os espias, Raabe não só creu, ela agiu. Aleluia. Ela mentiu para o rei. Ela, com essa mentira em falar que eles haviam assim passado por ali, mas que eles já tinham seguido, ela estava arriscando a sua própria vida, irmãs. Se fosse descoberta a mentira que ela enviou para os homens que ali estavam, ela poderia morrer. Mas ela escolheu se alinhar com o propósito de Deus. Aleluia. Quando eu e você, mulher, que está aqui nessa noite, se alinha com o propósito de Deus, você não tem ideia como o céu se move ao seu favor. Aleluia.
Você não tem ideia, mulheres, como um posicionamento verdadeiro exige coragem. Às vezes precisa escolher Deus mesmo quando isso custe algo. Aleluia. Às vezes precisamos escolher, irmãs. Quando nós decidimos alinhar o nosso propósito de Deus, o nosso coração com Deus, às vezes vai custar algo. Eu não sei o que pode custar para você se alinhar com os propósitos de Deus para a sua vida. Eu não sei se é se afastar de uma amizade. Eu não sei se é não entrar mais em ambientes que não agradam ao Senhor. Eu não sei se é fazer coisas que o Senhor não se agrada. Mas quando eu e você decide, toma um posicionamento de estar no propósito de Deus, na vontade dEle, irmãs, o posicionamento que agrada a Deus, ele vai exigir coragem, mas sempre vai produzir destino. Aleluia. O posicionamento que agrada a Deus quase sempre exige coragem, mas sempre produz destino. Aleluia. O posicionamento de Raabe, irmãs, salvou toda a sua casa. Aleluia. Esse é o terceiro ponto da ministração. Aleluia. Ela se posicionou pela sua geração. Não vou sozinha. Aleluia. Olha para essa mulher e diga assim: tudo muda quando você se posiciona. Aleluia. Irmãs, no verso 12, olha só o que ela vai falar para esses homens. Jure-me pelo Senhor, que assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família. Dê-me um sinal seguro de que pouparão a vida de meu pai, de minha mãe, de meus irmãos e de minhas irmãs, e de tudo o que lhes pertence. Livra-nos da morte. Aleluia. Raabe não negociou só a sua vida. Ela disse: meu pai, minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs. Ela se tornou uma intercessora e cobertura por sua casa. E por causa da atitude dela, irmãs, toda a família foram poupadas da destruição de Jericó. Aleluia. E se nós continuar o texto, a gente vai ver aqui no verso 18, em que eles dizem assim para ela: se quando entrarmos na terra, você não tiver amarrado este cordão vermelho na janela, pela qual nos ajudou a descer, e se não tiver trazido para a sua casa o seu pai e sua mãe, os seus irmãos e toda a sua família, qualquer pessoa que sair da casa será responsável por sua própria morte. Nós seremos inocentes, mas seremos responsáveis pela morte de quem estiver na casa com você, caso alguém toque nessa pessoa. Aqui, irmãs, o cordão vermelho na janela se tornou um sinal de salvação para Raabe e a sua casa. Quando você se posiciona, seus filhos, seu casamento, seus netos serão alcançados. Eu quero profetizar nessa noite. E Josué 6:25, se a gente der continuidade no texto, 6:25, olha só o que vai dizer. E Josué poupou a prostituta Raabe e a sua família, e todos os seus pertences, pois ela escondeu os homens que Josué tinha enviado a Jericó, como espiões, e Raabe vive entre os israelitas até hoje. Aleluia, glória a Deus. Irmãs, quando uma mulher se posiciona diante de Deus, ela não salva apenas a própria história, ela abre um novo caminho para toda a sua geração. Aleluia. Deixa eu falar algo aqui nessa noite para você. Quantas de nós carregamos histórias
que queremos passar e que não queremos passar adiante para os nossos filhos. Raabe mostra que o ciclo pode quebrar em você. Levanta suas mãos para o alto e diga assim: hoje o ciclo acaba em mim. Aleluia. Quando foi o resultado do seu posicionamento? O resultado de Raabe fez. Olha só o resultado. Qual foi o resultado do posicionamento de Raabe? Primeiro, Deus mudou o endereço dela. Ela saiu da muralha de Jericó e entrou na congregação de Israel. Aleluia! Como nós lemos aqui, e Raabe vive entre israelitas até hoje. A prostituta de Jericó agora caminha com o povo israelita. Olha o que um posicionamento pode fazer na vida de uma mulher. Olha como ela pode ser transformada. Olha como o testemunho dela pode mudar. Aleluia. Eu não sei quais são as dores do seu passado. Eu não sei quais foram os julgamentos das pessoas que passou pela sua vida por causa do seu passado. Uma coisa é certa, o passado não vai mudar. Não tem como nós voltar para trás e querer mudar o passado. Mas eu quero dizer para você nessa noite que o passado a gente não consegue mudar, mas a gente consegue transformar o nosso futuro daqui para frente, quando nós decidimos posicionar em Deus. Aleluia! Qual foi o outro resultado do posicionamento de Raabe? Aleluia! Deus mudou o legado dela. De ex-prostituta, ela casou-se com Salmão e foi mãe de Boaz, tornando-se a bisavó de Davi e ancestral do Messias. Mateus 5. Vamos ler juntas? Mateus 5. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi? Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Rute. Obed gerou Jessé. Continue. Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias. Mas o que eu quero dizer nessa noite? De uma prostituta, uma ex-prostituta, agora ela fazendo parte da linhagem do Messias. Agora ela entra na genealogia de Jesus, aleluia. Olha como a nossa história pode ser mudada através de um posicionamento, aleluia. Terceiro, Deus mudou o testemunho dela. Hebreus 11:31. Ela está na galeria da fé, aleluia. Ela está registrada na galeria da fé. Olha só o que diz: pela fé, a prostituta Raabe não foi morta com os que haviam sido desobedientes, pois tinha acolhido os espias pacificamente. Aleluia! Foi pela fé, pela graça de Deus, irmãs, que ela e sua casa foram salvos. Aleluia! Eu quero declarar nessa noite, hoje Deus está procurando Raabes. Talvez muitas mulheres aqui já ouviram palavras de derrota, de acusação pelo seu passado. Mas o Deus que mudou a história de Raabe também pode mudar a sua. Aleluia! E mulheres que decidiram se posicionar verão Deus escrever uma nova história sobre a sua geração. Aleluia! Glória a Deus! Mas para que isso aconteça, irmãs, precisa haver um sinal. Aleluia, na sua casa. E esse sinal, ele é marcado pelo cordão vermelho, que você precisa pendurar na janela da sua casa. Eu te pergunto hoje para você, mulher, o que simboliza que sua família pertence a Deus? Aleluia. Quero deixar você refletir nessa pergunta. O que simboliza que a sua família pertence a Deus? Posicionamento
exige movimento, aleluia. Não adianta orar para Deus quebrar ciclos, é preciso atitudes de coragem, aleluia. A história de Raabe, ela nos mostra um exemplo claro de que quando uma mulher se posiciona, ela pode não salvar a história dela, resgatar a história dela em Deus, como também de toda a sua casa. Mas ela também mostra que ciclos podem ser quebrados, anulados. Dores que você passou, seus filhos não vão passar. Aleluia. Caminhos difíceis que você percorreu, seus filhos vão se desviar desses caminhos. Eu estou profetizando, receba nessa noite. Aleluia. Mulheres que olham para trás e dizem: na minha casa, esse ciclo termina aqui. Que deixa o passado de lado, não porque ele sumiu, mas porque Jesus entrou e transformou o futuro. Aleluia, glória a Deus. Essa semana, quando eu estava meditando nessa palavra, eu ainda estava meio incerta se eu ia trazer a palavra ou não, porque essa semana minha químio caiu na quinta. E eu estava na expectativa que ia cair na quarta, igual o ciclo anterior, que eu teria 2 dias para descansar. Até eu falei para a pastora Eliane: pastora, deixa uma palavra preparada. Se eu não estiver bem, você vai ser a que vai transmitir a palavra do Senhor. E pela graça de Deus, pela misericórdia dele, correu tudo bem o ciclo. Mas ontem foi incluída na minha químio mais uma medicação, no qual o médico disse que se faz necessário, porque essa químio no qual eu estou fazendo uso, ela está dando certo, está dando resultado. Os exames do PET scan têm mostrado que tem diminuído as lesões no meu peritônio, porém ela tem uma reação que enfraquece os ossos. E aí essa injeção que ele disse para mim incluir, ela é para fortalecer os ossos. Porque quando faz muito tempo que você começa, você fica tomando essa químio, isso pode acontecer. E eu já comecei a tomar essa químio desde agosto, que eu tomei a primeira aplicação. E ela não tem um período para eu terminar. Ela só vai assim, o médico encerrar, depois de uma conversa, ele falou se os 2 lados concordar e os exames estiverem zerados. Então, ele falou assim que não tem um prazo determinado para parar. Então, o ciclo se repete cada 21 dias. E aí, essa injeção ela vai ser cada 3 meses, incluindo na aplicação. Cada 30 dias, quer dizer, incluído na aplicação. E eu tive uma reação dela ontem. Começou um formigamento nas minhas mãos, nas juntas na mão, no meu joelho e no meu calcanhar. E eu estava até lavando a louça, lá em casa está todo mundo dodói. O pastor está dodói, a Bia está dodói, só o Benjamin que está bem ainda, graças a Deus. E o pastor estava deitado com febre, a sinusite dele tacou. Falei, eu não vou chamar ele. Eu estava só com a minha mão ainda formigando um pouco e sentindo uma dormência. Aí eu falei assim, vou deixar tudo em ordem já, a louça aqui, para mim ir dormir mais cedo. Eu pensei que eu fosse conseguir dormir mais cedo. E na hora que eu estava lavando a louça, o prato até escorregou da minha mão, porque começou a formigar mais ainda a minha mão lavando. Eu tive que parar. Mas o sono não vinha, que eu já tinha dormido um pouco à tarde, que me dá muito sono por causa do antialérgico. Então, a hora que eu chego em casa, depois da químio, eu vou deitar. E aí, acredito que seja por isso que também desregula todo o meu sono. E a medicação também causa isso. Então, eu fico assim na primeira semana, até um pouquinho da segunda semana, tudo desregulado, o meu sono assim. De eu ter picos de sono de dormir 2 horas, aí eu acordo sem nenhum sono e assim vai. E eu sei que eu fiquei lá no sofá com a Bia. Ela olhou para mim e falou assim para mim, mãe, você chegou a fazer faculdade? Eu falei assim para ela, filha, a mãe até iniciou, falei para ela. Mas a mãe precisou trancar ela e depois a mamãe nunca mais fez. Eu fiz só o primeiro semestre só. Aí eu falei assim, por que você está perguntando isso? Ela falou assim,
Eu vou fazer? Eu falei assim, você vai, filha. Em nome de Jesus, você vai. Você vai se formar, você vai sim concluir essa faculdade. Eu quero profetizar isso na sua vida. A hora que ela falou, eu fiquei pensando na minha mensagem, no qual eu estava meditando. Porque eu não consegui terminar a minha faculdade, eu tive que trancar. Quando eu morava lá em Jaú, eu nem tinha ido Benjamin para ajudar meu esposo na obra, porque eu vi a necessidade de eu estar do lado dele. E só para mim, só no final de semana, eu vi assim, quando a gente pegou a primeira igreja para dirigir, para tomar conta, eu vi a necessidade de eu estar mais junto com ele, visitar os irmãos que tinham se afastado, de fazer aquela acolhida de volta. Porque como já tinha passado vários pastores pela congregação da assembleia no qual nós fazíamos parte, o povo começou a se afastar, porque não... Sempre ficava um ano só o pastor, depois já tiravam, aí as pessoas se apegavam. E eu vi a necessidade de começar, ir em casa dos irmãos, nos apresentar para eles, como casal. Não eram jovens, naquela época, muitos jovens. E eu vi a resistência de alguns, tipo, pastor tão jovem assim. Naquela época eu tinha cara de menininha, até hoje, né? Aí... eu vi a necessidade, eu tive que trancar. Então, eu fiz, acho que até uns 5, 6 meses só da faculdade. Mas não é porque eu não terminei que eu falei para ela, você vai sim, filha, concluir uma faculdade. Aí ela falou assim, mãe, eu quero ser cabeleireira. Eu falei assim, você vai ser a melhor cabeleireira. Eu falei para ela, então, filha. Aí, eu estava assim, meditando, na hora que ela estava falando, ela foi deitar, eu fiquei indo um pouco lá na sala. Aí eu falei assim, eu acho que eu já vou dar uma ordem nessa sala aqui, parece que tinha passado um furacão lá. Falei que depois, mais tarde, eu vou levantar para orar. Mas eu acabei ficando por lá mesmo, limpei a sala e comecei a orar lá mesmo, porque eu estava sem sono. E aí eu estava meditando. E eu comecei na oração a apresentar a minha casa, a minha família. Apresentar a minha mãe, a minha avó que me criou. Os meus tios, minhas tias. Eles estão todos afastados do caminho do Senhor. Todos eles são conhecedores da palavra. E o meu avô era aquele que intercedia pela família. Eu sou fruto das orações do meu avô. Meu avô nunca desistiu, eu sempre ouvia a oração dele. Meu avô tinha costume de orar alto. E eu sempre ouvia meu avô falar, Senhor, entra com um plano de salvação no meio da minha família. Mas o meu avô apresentava todos os nomes dos netos, todos os nomes dos filhos, da minha avó, de todo mundo. Então eu vejo que as orações que meu avô depositou no Senhor alcançou a minha vida. E eu quero dizer para você, mulher, aqui nessa noite, o encontro com Jesus, ele tem que gerar em nós transformação. Mas nós não podemos ser egoísta e não querer que a nossa família também tenha esse encontro com o Senhor. Porque às vezes a gente olha, a gente fala, principalmente mãe, que tem o filho às vezes assim, que está afastado, não quer ouvir conselhos que a mãe fala. O marido que às vezes é ignorante, a mulher fala, vamos para a igreja, ele responde mal para você. E aí você, às vezes, fica chateado, ou você chega até a falar assim, salvação é individual. Não, irmãs, seja como Raabe, como essa mulher. Não queira só você ser salva. Queira você e a sua família. Lute pelos seus também. Não deixe de ser uma intercessora da sua casa. Deus te levantou, Deus te escolheu para você ser a intercessora do seu lar. Às vezes você pode olhar para você e falar, mas eu sou tão improvável. Ela também era a prostituta Raabe. Ela também era improvável. Mas a Bíblia vai dizer que ela foi salva e a sua casa também. Aleluia. E ela teve a sua vida transformada, irmãs. O encontro com Jesus pode não pagar seu passado, mas com toda certeza garante que sua geração não vai herdar sua dor. Se posicione. O cordão vermelho já foi derramado na cruz, irmãs. Aleluia. Jesus já morreu por todos nós. Aleluia. Jesus já foi o sacrifício, aleluia. E se você crê que o Senhor morreu por todos, essa já é a marca que você tem na sua casa, aleluia. Quero convidar você a se colocar de pé, convidar o nosso ministério de louvor para se aproximar.
Eu quero dar mais tempo agora para você interceder, para você orar por aquela pessoa que você ama, que está afastado do caminho do Senhor. Eu quero que você agora coloque a mão no seu coração e que você ore com toda a sua força, aleluia, para aquela pessoa que você gostaria que estivesse junto com você na igreja, adorando ao Senhor, servindo o mesmo Deus que você serve, aleluia. Raabe é o exemplo de uma mulher que se posicionou em Deus, mesmo tendo um passado de dor. Ela não quis que as dores que ela passou neste mundo no qual ela estava, nessa cidade que ela estava vivendo e sendo vista como uma prostituta, ela não queria mais que as suas gerações também fossem vistas dessa forma. Ela não queria que o ciclo se repetisse, aleluia. Então você neste momento, mulher, você vai clamar ao Senhor Jesus. Você vai pedir a Ele para que todo o ciclo de maldição, toda a corrente caia por terra. Que os seus filhos vai ser uma bênção na presença do Senhor. Que você vai declarar: eu e minha casa serviremos ao Senhor, aleluia. Ei, o povo conquistou aquela cidade. Ela foi destruída. Ele conquistou e não aconteceu nada com Raabe e a sua casa, aleluia. Aquela cidade era marcada por idolatria. Foi o juízo de Deus sobre aquela cidade. Precisava acontecer porque a maldade dos deuses pagãos que aquele povo adorava era muito, mas muito feia. Era muito ruim. E Raabe não queria mais isso para sua casa, para os seus irmãos, para os seus pais, aleluia. E olha só o que Deus fez, irmãs. Para o Senhor nada é impossível. Ainda que o cenário pareça, quando você olha e vê que parece que não tem mais jeito, que o coração é de pedra, que não adianta falar, mas não adianta falar mesmo, irmãs. Vai ficar escutando isso quando escuta. O que eles têm que ver é o seu posicionamento, aleluia. Eles têm que ver a sua vida, a sua transformação, a sua mudança, a sua perseverança, a sua busca por você e pelos seus, aleluia. Hoje o Senhor trouxe você aqui, mulher, para que nós possamos nos unir em oração juntas, como um pequeno exército de mulheres que clamam e intercede e busca pela sua casa, aleluia. Ei, cada oração depositada no Senhor, ela não é esquecida, aleluia. Ela não é esquecida, aleluia. Continue orando, irmãs. Continue intercedendo. Não desista da sua casa. Não desista dos seus filhos, do seu marido. Não desista de você. Às vezes você se acha indigna de estar na casa do Senhor, servindo a Ele, adorando a Ele por causa do seu passado. Ei, o Senhor já te perdoou, aleluia. Se você já se arrependeu, nenhuma acusação há para quem está em Cristo Jesus, aleluia. Ele já esqueceu, Ele já lançou no mar do esquecimento. Não permita essas dores te machucar novamente. Não permita, em nome do Senhor Jesus, mulher. Eu quero convidar você. Nós vamos entrar num louvor agora. Quando o louvor terminar, eu vou orar com você. Neste louvor, você já começa a olhar para a sua família com amor e com carinho. Você já começa a ver ele sentado aí do seu lado, aleluia. Já começa com os olhos da fé, ver ele adorando ao Senhor, aleluia. Já começa a ver a sua família ser liberta de maldições geracionais, aleluia. Ponha por terra todo o mal do meio da sua família. Declare nessa noite: vamos adorar o Senhor.